Olá pessoal, seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo. Essa aqui é uma sequência do vídeo que eu gravei anteriormente. Eu recebi esse produto da Ali, é um mouse da Attack Shark, modelo X6. Modelo excelente, recomendo bastante como custo-benefício sem fio, caso você esteja precisando ou querendo. E para o vídeo de hoje, eu vou trazer o segundo item que eu ganhei da AliExpress, muito obrigado Ali, que é um projetor da Magcubic. Diferente de uns que estão rolando no mercado, esse aqui é um lançamento, é uma variação do HY320, nós não temos muita informação de caixa e já vamos dar uma conferida nisso. E vamos ver o que esse produtinho pode nos oferecer, certo? Antes de ir propriamente para o vídeo, eu tenho apenas um recado para vocês. Antes de mais nada, eu vou enfatizar que esse produto eu recebi da Ali, vou fazer parte do programa de influenciadores dele. Recebi o convite, eu informei isso no vídeo que eu gravei do Mechanic G5 Pro, e eu recebi esse produto, eles me disponibilizaram uma lista para escolha, e eu optei por trazer esse mouse e esse projetor, que são coisas que eu tinha interesse e tinha vontade já de trazer aqui para o canal, fora o mouse eu estava realmente precisando de um upgrade. E na descrição você vai encontrar o link de tudo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, e também vai ter uma seção com alguns descontos que você pode comprar e que são diretamente aqui do canal, você não vai encontrar em outros locais. Caso você não tenha cadastro ou não tenha baixado o aplicativo, também vai estar um link para você fazer o seu cadastro na página e conseguir descontos. Mesmo com essa nova... nova taxação, não vou dizer nova taxação porque ela já existe, mas vamos dizer com esse novo ajuste de preço para os impostos que você vai comprar e trazer produtos para o Brasil, que estão um pouco altos, esses produtos eles ainda se encontram com custo-benefício, pois não são coisas que você se encontra de forma oficial e mais prática no mercado brasileiro. Nós temos algumas opções de algumas marcas, mas os valores são estratosfericamente mais altos do que esses que a Ali está oferecendo. E principalmente essa nova versão do HY320 Mini, que o produto simplesmente sai por menos de $50. Então é uma opção muito interessante caso você queira ter um projetor já com sistema Android e som embutido para assistir na sua casa ou levar como seu transporte, porque como vocês podem ver, a caixa ela é bem pequena, então ele é menor ainda. Então, vamos embora pro vídeo. Então vamos ver aqui diretamente o que o produto, como ele vem embalado. Como a gente pode ver, a caixa é bem rígida, ela veio danificada, mas não sofreu nenhuma deformação. Então os Correios eles ainda tentaram, dessa vez eles falharam miseravelmente. Nós não temos muitas informações na caixa, do que nós temos apenas a informação da marca, o que eu acho que na verdade também é uma white label bem genérica, porque a gente vê sem a marca essa mesma caixa em outros projetores. Suporte USB, suporte HDMI. Então temos aqui a marca com para informação do design. E aqui nós temos o endereço, caso você queira pedir um Uber e lá bater na porta deles. Tá aí, dá uma pausa. Aqui em cima também temos só o detalhamento. Abrindo a caixa, vamos logo tirar tudo assim. Fica mais fácil. Então, não temos mais nada. Vou deixar aqui. Vamos ver o que temos de... um manual. Então, vamos ver se temos alguma informação que seja relevante. Temos as conexões. O controle, que deve vir ali. Interface, acredito que seja como configurar, sincronizar com o celular e afins. Só isso, já temos outra língua, mesmas informações, outra língua com as mesmas e assim sucessivamente. Então, basicamente 4 línguas. Temos o controle, ele seria pilha AAA, no caso pilha palito, e temos a sua fonte. Eu comprei errado, eu sei. Isso aqui foi um erro meu. Lá você pode escolher comprar um cabo, se for o caso na versão brasileira, mas a fonte é bem padrãozinha e basicamente é só isso. Então ele não é a pilha de relógio e nem a bateria. Você vai ter que comprar uma pilha extra. Eu já tenho aqui separada para fazer o teste. Isso aqui eu já estava um pouco ciente. E aqui o projetor em si.
quem não sabe, eu estou informando que é um lançamento porque a gente já tem no mercado uma opção que é o HY320 sem o Mini. Essa é uma versão ainda menor. Como eu não tenho o HY300 para fazer a comparação, eu vou deixar aqui uma foto de uma pessoa que comprou, que tem os dois, fez a comparação e deixou. Então vou dar um zoomzinho aqui para a gente poder ver melhor. Ele é bem pequeno. Você tira aqui pelo mouse, ele é quase do tamanho de um mouse que a gente usa em mão fechada. Então, deixa eu só tirar aqui. Protetor da lente. A frente, ela é um pouco vazada para entrar, para respirar, eu acredito, né, para melhorar o fluxo. Temos um regulador da lente, ela vai para dentro e para fora. A logo na parte superior. Nessa lateral e na outra nós não temos absolutamente nada. Nessa aqui temos ainda a informação. Na parte inferior, ela é meio emborrachada para garantir que ele fique firme na posição. Ele é bem firme, embora se você deixar ele nessa posição, ele tem uma tendênciazinha a cair para frente. Mas se você deixar ele quietinho lá, garanto que vai funcionar. E ainda tem um parafuso de 3x4, né? Para você colocar em tripé ou coisa do tipo. E na parte de trás, temos o botão para ligar, uma conexão HDMI, fone de ouvido, USB e a fonte. E aqui nós vemos que tem um dissipador de calor, então essa parte deve ter uma ventilação. E acredito que seja o falante. Ele é equipado com um falante de 3 watts. Então é isso. Vou procurar aqui um ambiente um pouco mais escuro para facilitar a avaliação, mostrar para vocês. E também em um ambiente mais claro para a gente poder comparar. A gente vai fazer também um teste do som, que embora seja de 3 watts, vamos ver como ele se comporta em ambiente aberto, ambiente fechado. Umas pessoas falam mal, outras dizem que é suficiente. A gente vai confirmar isso na prática, como sempre, é o melhor a se fazer. Então, vamos lá. Antes de passarmos para a avaliação, eu vou fazer aqui a pequena comparação desses modelos, certo? Esse aqui é o link onde eu encontrei esse HY320 Mini. O que a gente vai ter aqui de valores? Nós temos R$250 mais uma média de 112 de impostos estimados. Então, a primeira grande comparação em relação à sua versão completa é essa. Afinal, nós temos aqui uma média de R$365 contra uma média de seus 560 mais 365 dá seus 940, 950. Acredito que seja isso. Eu vou colocar direitinho o cálculo para vocês. E ele vai mudar algumas características bem relevantes na configuração. Pode ser relevante para você, como pode não ser, você vai decidir. Primeiramente, na versão maior, nós temos uma resolução nativa de 1080p, que ele vai renderizar essa imagem em 1080p, e ele também vai rodar vídeos em 4K. No caso, ele roda vídeos, não reproduz vídeos, é diferente. A iluminação dele, o brilho de lumens é de 390 nsi, ele vai ter Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, e acredito que ele não tenha tantas outras informações relevantes. Ele tem a correção de tela para ela ficar quadradinha certinho. Esse modelo ele é bem maior e ele não possui o suporte que eu mostrei de parafuso para tripé. Isso também deve ser relevante para você analisar onde você vai instalar ele. Acho que não tem muito o que fazer, de resto é a mesma construção. E essa versão inferior vai mudar a resolução principalmente. Ele vai ser de 720p. Então, ao invés de ser 1920 por 1080, ele vai ser 1280 por 720. Ele vai trazer 3 watts de som, enquanto a versão maior traz 5. Isso também é bem importante. Mas esse também vai reproduzir vídeos em 4K. Então, se você quer assistir um stream em 4K, ou YouTube ou algo do tipo, ele vai fazer isso com maestria. O detalhe também está no brilho. Esse aqui ele vai gerar 300, enquanto o outro ele utiliza uma iluminação de 390. Que isso vai implicar em quê? O outro vai ser mais recomendado caso você utilize em um ambiente mais claro. Esse aqui vai gerar um pouco menos de brilho e vai precisar de um ambiente mais escuro. Só que em comparação
com outros modelos, como esse modelo da HY300, ele se torna um custo-benefício melhor, pois ele compartilha a mesma resolução de 720p. No entanto, esse aqui ele gera um brilho menor de 260. Então, ele acaba se tornando melhor que esse, com a configuração semelhante e um preço semelhante. E acredito que seja uma opção até relativamente com custo-benefício um pouco melhor. Então agora a gente vai fazer os testes. Eu vou ligar ele ali numa parede um pouco mais escura para a gente primeiro avaliar, ver as configurações, o que ele tem a oferecer, e depois a gente também vai mostrar na parede um pouco mais clara como ele se comporta, caso você queira utilizar ele num ambiente mais claro. Pronto. Eu basicamente tentei isolar o máximo de luz para a gente fazer esse primeiro teste num cenário um pouco mais escuro. Inclusive dá para perceber que está bem mais escuro. Coloquei ele aqui no próprio tripé de iluminação que eu tenho aqui, ele encaixou bacana e ficou bem estável. Conectei o cabo, ele não está a 1 metro da parede. A gente vai fazer aqui uma regulagem para ver mais ou menos como que fica o tamanho da imagem. Ele já acendeu aqui, já coloquei as pilhas e vamos testar. Dei um clique, não sei se ele vai funcionar. Funcionou. Vou colocar o celular aqui no tripé para a gente configurar ele direitinho. A tela está bem desfocada, mas porque eu mexi. Bom, como a gente já tem um sistema Android rodando, ela basicamente já vai ter essa facilidade. Você não vai precisar conectar nada extra para rodar. Então, eu estou aqui a cerca de 1 metro de distância e nós já temos uma TV uma imagem pelo menos bem grande. A gente está vendo que ela está um pouco torta na parede, irregular, mas eu acredito que temos que fazer alguma configuração e até meu ver até então, o brilho está bem satisfatório e também a qualidade da imagem está bem satisfatória. Vou acessar aqui as configurações para a gente ver. Eu já conectei aqui no meu Wi-Fi, certo? Todo o controle dele está sendo feito por esse controle. Então a gente pode também determinar ele como um hotspot. Vamos ver configurações. Temos a opção de aumentar ou diminuir o zoom. Do modo de projeção, acredito que seja para fazer um 360 com a tela. Correção, então a gente pode corrigir e agora nós temos uma tela quadradinha. Cara, show de bola. Configurações de áudio, apenas controle de volume, o que nós já temos aqui no controle para fazer diretamente, bastando apertar aqui. Hora sobre. Então vamos ver sobre ele. É o modelo HY320 Mini com Android 11. Serial tal, nós temos 8 GB de RAM para armazenamento, 8 GB de ROM, me desculpe, com basicamente 1 GB de RAM. Então temos que ter um pouco de cautela com que a gente vai rodar nesse carinha. Configurações de Bluetooth para sincronização, ele vai variar o que está disponível ou não. Configurações de aplicativos, podemos desinstalar os aplicativos individualmente ou baixar novos. Aqui deixa eu ver na atualização se temos alguma coisa para se fazer. Vou colocar ele para atualizar. 1.000 milhão de anos depois. A gente finalizou, demorou bastante, pediu para reiniciar. Vamos reiniciar para finalizar e com isso realmente testar o aparelho. Finalmente está reiniciando, ele apagou as informações que estavam gravadas anteriormente. Como a gente pode ver, a borda de tela que fica aqui embaixo, quando ele está iluminando o preto, que seria nada, fica uma iluminação bem fraca. Que acho que é muito bom para um contraste de cenários. Reiniciou, então ele voltou para a configuração em que a tela estava basicamente torta. Então a gente vem aqui nas configurações para fazer a correção. Então vamos ligar. Corrigiu,
e realmente fica bem retinho. Para mim, pelo menos, eu estou conseguindo ver as coisas bem retas. Vamos ver se temos aqui uma linguagem em português. Eu acredito que deva ter. Aqui no celular está meio torto porque o celular está mais baixo do que a projeção. Deixa eu subir ele aqui um pouco só para melhorar. Subir mais um pouco o celular. Então vamos procurar aqui português brasileiro. Temos muitas linguagens. Então, tá aqui. Português Brasil. Selecionei só isso mesmo. Show. E o teclado também português brasileiro, ele já automaticamente deixou lá. Vamos ver se temos alguma mudança. Pelo visto, não tivemos instalação de nada extra. O armazenamento e a memória, então, na verdade, com um consumo um pouco maior, e não é 1 GB, é 1,5 GB, né? Porque é isso que está consumindo na memória total e memória livre. É isso mesmo, é 1 GB, tô falando besteira. Na verdade, aumentou, tinha 900 e pouco. Não vou ver a atualização porque eu acabei de verificar isso. Rede eu já conectei. E ajustes, fuso horário, hora, formato de data, tempo. Então, isso é só detalhe. Áudio, volume. Então, baixou. Vou aumentar aqui para a gente ver na sua totalidade. Método de projeção, acredito que seja a mesma coisa. Zoom da tela está ok e a correção já está feita. Eu vou ver aqui na loja de aplicativos o que a gente pode baixar. Vamos reconfigurar a rede. Esse momento de colocar a senha no próprio controle dele é simplesmente horrível. Então eu acabei de pegar o meu mouse sem fio, conectei no USB dele e você simplesmente consegue utilizar. Então, caso você queira usar um mouse e um teclado conectado nele, você tem essa opção. Ou no caso também esse mouse funciona via Bluetooth, se você quiser conectar via Bluetooth, já se torna uma opção mais interessante, já fica a título de conhecimento para vocês. Então, vamos voltar. Agora eu vou utilizar aqui o inicial. Certo. Vou logar. Acabei de logar, então estamos aqui na interface do Prime Video. Primeira coisa que a gente pode perceber é um foco muito bom na região central, mas quando a gente vem para as partes laterais, isso não é deformação do vídeo, tá? Isso aqui é da própria projeção. Eu vou aproximar um pouco para vocês verificarem melhor. Então nós temos uma definição muito boa, dá para ver um serrilhadozinho pela projeção, mas quando a gente vem para a parte de borda, um pouco mais assim. Eu vou tentar dar uma ajustada aqui na lente. E é isso. Ou a gente deixa no meio termo, o meio com as bordas, ou você deixa mais focado no meio e sacrifica suas bordas. A gente pode ver aqui. Temos um mini GRU. Pronto, aqui está bem focado, mas essa parte de borda, se bem que é uma parte bem final mesmo. Então você tem aqui dois dedos da parte final de tela com essa característica ali também. Então a gente consegue ver uma parte mais definida para cá, mas ali no final das letras apenas uma discrepânciazinha. Vamos rodar aqui um vídeo para a gente ver a qualidade de sua reprodução. Vou apagar aqui de novo. Deixe-me ver alguma coisa que seja algo bem rápido e que a gente não tome um strike por direitos autorais, claro.
papai chegou. No rosto. Tem... Ah, mas como? Entendi. Isso aí. Agora entendi. Escuta, você conhece o meu dentista, o Dr. Horowitz? Uhum. Pois é, eu fui trocar a coroa e ele disse que era super fã da Luz Estrela. Voltando aqui para a tela inicial, mostrei uma reprodução aqui do Prime, então a gente já vê que eu particularmente achei interessante. Temos a opção já pré-instalada de Netflix e YouTube, o que está ok. Na lista de aplicativos aqui, o aplicativo que não está aparecendo na tela inicial vem para cá. Então nós temos aqui em cima a App Store, uma calculadora, não sei para quê, quem vai usar isso para calculadora. E nós temos o Miracast. Esse Miracast vai ser para você fazer o espelhamento do seu celular nele. Então você não precisa baixar mais nada, já é nativo. Você baixa isso aqui, ativa o Wi-Fi, coloca para compartilhar e seleciona o receptor. Então vai aparecer esse projetor. Eu estou usando o celular para gravar, então eu não tenho como mostrar isso para vocês exatamente, mas ele funciona. A Play Store, deixa eu verificar se ela é diferente da App Store. Ótimo, você tem a opção de fazer o download da Google Play. Eu vou fazer aqui o login para a gente ver principalmente. Vou baixar um aplicativo para a gente analisar as características desse Android, né? Bem, aqui eu decidi baixar o AIDA64 para a gente ver as configurações em detalhes. E ocorre que a gente já apenas verificou o processador, que é o CPU e a GPU, que já tem descrito no próprio anúncio, quantidade de RAM e de ROM. Não temos muitos detalhes, fora as informações a respeito das versões, da versão do Android. E o que eu queria ver, que seria relacionado principalmente ao tipo de lente, brilho, a gente não tem essa informação. Então é um processador quad-core, bem simples, e é isso. Vamos partir para o restante. Continuando aqui, eu fiz o login no YouTube, que até então não estava logado, mas como já tinha feito na Play Store, ele já foi direto. E eu fui procurar um vídeo, pelo menos aleatório, 4K, só para ter uma noção da imagem e da resolução. O que eu mostrei em série foi um cenário um pouco mais escuro, com uma resolução um pouco menor. Então aqui a gente vai conseguir ver uma coisa um pouco mais detalhada. Então peguei essa imagem de coral, do oceano, com peixinhos bacanas, que são, inclusive tem na distância alguns bem pequenos, e a gente consegue ter uma noção melhor. Então, pelo menos a parte de vídeo que está rodando basicamente, ele está renderizando um vídeo em 4K. Obviamente a saída de vídeo dele não vai ser em 4K, ele resolução de HD 720p, mas pelo menos, ao meu ver, a qualidade de vídeo ela tá muito boa. Você, basicamente, pelo menos na distância que eu tô, cerca de 1,5 m, 2 metros, você não consegue ver pixels. Apenas se você chegar muito perto para dar um zoom, que você vai conseguir identificar. Mas na distância, não. Na distância tem uma qualidade até muito ok pelo preço do produto. Vou colocar aqui numa ultra-wide para você ter uma noção. Olha o tamanho da tela gerada. É uma tela bem grande. E nós temos aqui o que? Um braço de distância. Um braço para a parede no projetor. Então ele gera uma imagem muito grande sem precisar de espaços estratosfericamente largos. Eu acredito que seja uma opção bem interessante. Uma das coisas que as pessoas mais reclamam desse modelo é com o seu som. Então eu estou aqui no canal No Copyright Sounds.
que a gente vai ter algumas opções de músicas com direitos livres, então a gente pode utilizar. Então por R$ E 4,99. vamos ver. Pede iFood já. Vou montar essa E claro, uma máquina de cartão. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my grave, bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Haunted by my mind, victim. Bom, a gente já viu o som, já viu a qualidade de imagem, a gente já utilizou os aplicativos, mas uma coisa que me deixou curioso foi a respeito desse USB. Eu coloquei o mouse e ele funcionou tranquilamente, então eu vou testar aqui um pendrive. Eu tô com uns filmes aqui baixados e se a gente vir aqui a gente consegue acessar o armazenamento interno dele. Eu vi umas pessoas informando que não estavam conseguindo acessar USBs no geral pelo equipamento. Então, aparentemente o pendrive realmente ele não foi reconhecido. Então já fica assim no vídeo, isso aqui vai ser sobre o próprio armazenamento interno do. Teoricamente era para aparecer alguma outra opção. Então, divisão interna de armazenamento, USB externo. E ele não apareceu. E o USB, só para constar, ele está conectado na mesma porta. Aqui. E eu não tenho... Deixa-me ver. Não apareceu. Esse aqui é o botão para Miracast. Eu não sei o porquê, talvez você tenha que baixar algum aplicativo externo para fazer a leitura, mas no próprio aplicativo dele, nativamente, não deu para rodar e abrir esse pendrive, certo? Então já fica ciente que seria nos arquivos dele. Se a gente for em apps, eu acredito, pronto, o ID64 está aqui, a gente depois vai excluir, que ele é somente para verificar as informações. E outra opção é que nós temos aqui de conexão HDMI. Então você pode reproduzir ele como um monitor no seu notebook, no seu computador, se você tiver um adaptador de celular, ele vai reproduzir isso da mesma forma. Uma coisa que é bem importante, que as pessoas também vão ter dúvidas, é você está num ambiente bem escuro, dá para ver pela tela do celular. E se a gente estiver num ambiente mais claro, como que fica a imagem? E a gente vai ver isso agora. Exatamente. Para ligar o controle, eu ainda não liguei ele no computador, só para constar. Cara, olha que efeito lindo. Cara, que controle bonito. Obviamente, o LED gasta bateria. Se for o caso de você utilizar com essa luz, com essas luzes apagadas, você vai ter mais autonomia. E isso tudo é personalizável lá no software. Sim, ele tem software de programação para você tanto configurar os botões, como você também personalizar da forma que você quiser. Então ele desligou, não conectou em nada, poupar bateria para o sistema. Então vamos começar falando suas características. Ele possui todos os switches, todos os botões mecânicos. Bom, com esse exemplo de vídeo, eu estou até aqui baixando um pouco o volume. Vocês já podem ver que ele também tem uma boa iluminação mesmo em ambientes abertos. A recomendação é que nós tenhamos sempre uma parede clara para poder fazer
a projeção, uma parede escura vai afetar o seu resultado, mas a iluminação dele, ela é bem suficiente para você assistir. Vocês estão vendo que eu estou num ambiente extremamente claro, até mesmo se for o caso, de eu acender aqui uma luz, ele vai projetar bem bacana. Esse canal aí eu recomendo para todo mundo. Ele é até marromeno, mas fala umas besteiras. Mas vocês podem se inscrever que vai ajudar bastante. E acredito que a gente já conseguiu ver tudo que a gente podia para definir uma opinião sobre o produto em si. Que atualmente nós temos uma telona, mas com uma pessoa e um braço. A distância ela está bem curta com uma tela, uma projeção de tela bem maior. Comparando aqui com o que eu tenho em casa, cerca de 55, 60 polegadas essa imagem. Então vamos para as considerações finais. Então, pessoal, vamos aqui trazer uma finalização, uma conclusão após utilização. Embora em vídeo seja algo realmente bem mais rápido, eu passei cerca de 3 horas usando ele. E é o seguinte, em testes eu até mostrei em vídeo que ele ficou numa média de 60 graus. No entanto, não passou disso, em nenhum momento ele desligou ou apresentou problemas causados pela temperatura, que seria o thermal throttling. E com isso a gente pode dizer que é um produto que ele vai durar relativamente bem em uso contínuo. Quanto aos falantes, eu não achei ruim. Para ser sincero, eu não achei ruim. Mas eu não disse que ele era bom. É diferente. Se você estiver num ambiente fechado, como por exemplo eu estou no meu quarto aqui, que é um ambiente mais propício para, inclusive, para as gravações, deixei algumas coisas mais acertadas para isso, que ele causa um certo isolamento acústico, eu achei esse som muito bacana. Eu não tenho muitos ambientes abertos. Claramente, se eu for levar isso para um ambiente externo, ele não vai ser suficiente. No entanto, ele tem uma saída, ou melhor, uma entrada, ou uma saída, como queiras, para você colocar um falante externo. Então, você comprou uma caixinha, seus problemas já acabaram. Então, ele pode ter um problema que na verdade é uma característica, ele é mais barato, então consequentemente a gente não pode nem esperar muita coisa. Mas ele traz a solução. Você quer um som mais potente, você conecta na sua caixinha e tudo certo. Eu achei que seria mais prático se ele nativamente reconhecesse USBs. Às vezes a gente quer levar para um local sem internet, sem TV, então tem uma energia, tem uns filmes, sem séries, você simplesmente conecta, mas não, você tem que baixar um aplicativo externo para poder funcionar. Embora a gente tenha provado que a entrada está funcionando, porque eu conectei o mouse e estava usando normalmente. Então as funcionalidades são um pouco diferentes, acho que isso poderia ser um pouco melhor. Pelo seu preço, eu acredito que hoje a gente não tenha, não vou dizer nada melhor, até porque essa Megcubic com esse produto em si, que ele realmente é bem pequeno, ele não é um produto exclusivo, isso é uma marca branca, você vai encontrar esse aqui de outras marcas, que inclusive vão ter o mesmo design, com mesmas características. Então, mas levando em consideração a referência HY320 Mini, HY320, 350 e assim sucessivamente, é muito difícil hoje você ter algo semelhante a isso, mais barato que isso. O brasileiro cada vez mais está perdendo o poder de compra, e isso é um problema, principalmente com o aumento das taxas de importação, aumento do dólar, enfim. Mas dentro do Brasil, em produção para facilitar, você não tem. Você encontra um Samsung, um Xiaomi, tudo na casa de 2, 3, 4, 5 mil reais. E são só projetores na maioria das vezes. Você ainda precisa de uma TV Box, de utilizar o Miracast para funcionar algum aplicativo do seu celular. E esse aqui você já tem tudo embutido. Literalmente um sistema, uma projeção, som. Nisso, você tá entendendo? Nessa pequena coisinha. Então, eu acho que é uma recomendação muito interessante. Se você quer algo a mais e tem dinheiro para pagar, talvez a versão HY320 seja melhor, mais interessante para você. Ele vai projetar em 1080, vai reproduzir vídeos em 4K, mas ele vai ter um som um pouco mais potente, vai ter uma iluminação um pouco melhor, então em ambientes com menos luz, com mais luz, você vai conseguir utilizar melhor, embora ele tenha reproduzido de uma forma muito boa. E falando nisso, um adendo, eu não utilizaria ele para 4K.
e a gente tem mesmo processador e GPU nos dois, no 320 e no 320 mini. Eu acho que é interessante pela qualidade, mas o desempenho não fica tão bom. A qualidade da imagem não vai mudar estratosfericamente para você justificar, não, tô rodando porque é em 4K, mas o desempenho ele cai muito. Então, eu quero agradecer todos que assistiram até aqui e prestaram atenção nos detalhes, estão aqui ouvindo as minhas conclusões com minha opinião. Então, eu acredito que esse seja um grande trunfo, principalmente pelas novas políticas, caso você queira ter uma projeção, até para você colocar, vocês viram, eu coloquei no tripé, funcionou bacaninha. Quero agradecer a AliExpress pelo envio do produto. Então, sem eles não seria possível a gravação desse vídeo. E, inclusive, não esqueçam de conferir na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para esse produto e outros, com, inclusive, descontos que vocês podem comprar utilizando os links do canal. E a página para você fazer o cadastro e baixar o aplicativo, caso você não tenha baixado ainda, e conferir descontos. Esqueça essa questão de, estão aumentando os impostos, não vale mais a pena comprar na Ali. Vale. E principalmente a Ali, ela se esforça muito em fornecer descontos, campanhas e cupons. Então, eu acredito que é muito difícil você criar uma política para bater a Ali quando a empresa ela realmente se esforça bastante para facilitar o nosso cenário. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de compartilhar. Até a próxima. Fui!